O governo brasileiro anunciou o compromisso de reduzir em 10% a população carcerária até 2019. Lembrando que o país tem a quarta maior população carcerária do mundo, com 630 mil presos. Esse anúncio foi feito antes da reunião da ONU, Organização das Nações Unidas, que analisa as políticas públicas brasileiras. A gente conversou com alguns especialistas que falam que o Brasil passa vergonha por conta dos desmontes praticados pelo governo Temer. Rogério Sotile, ex-ministro de Direitos Humanos no governo Dilma, considera a sabatina da ONU um instrumento importante de pressão da comunidade internacional para fazer avançar as políticas de direitos humanos no mundo. Sotile coordenou a delegação do governo brasileiro na primeira sabatina realizada em 2008 durante o governo Lula e considera a política do governo Temer na questão dos direitos humanos marcada pelo desmonte das políticas sociais. O que nós estamos vendo hoje em relação ao Minha Casa Minha Vida, em relação ao Bolsa Família? É um desmantelamento, há um processo contínuo de desqualificar dois programas que são referências no mundo inteiro. A cada 4 anos, a situação dos direitos humanos dos Estados-membros da ONU é avaliada pelo Grupo de Trabalho da Revisão Periódica Universal. Além dos relatórios oficiais enviados pelos Estados, também são avaliados documentos da sociedade civil organizada. Maria Heder, coordenadora de projetos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, denunciou em Genebra as violações ao direito à educação. As problemáticas do programa Escola Sem Partido, de professores sendo intimidados do que falam e se trata a igualdade de gênero. E é gravíssimo, porque não somos nós, a sociedade civil, que estamos falando agora, são países, Estados-membros da ONU, que levam esse constrangimento lá em Genebra. Na sabatina, 17 países cobraram do Brasil a implementação do Plano Nacional de Educação, que estabelece investimento de 10% do PIB no ensino público. O que é isso? É eu garantir que a gente tenha maior investimento do governo federal, porque o que temos hoje não é suficiente para melhorar a infraestrutura de escola, salário dos profissionais de educação e não só isso, também trazer quem está fora para dentro da escola. Só de crianças e adolescentes são 3,8 milhões fora da escola. Os especialistas destacam que todas as políticas sociais do Brasil, reconhecidas mundialmente, estão ameaçadas pela política de austeridade do governo Temer, que congela os gastos públicos por 20 anos. Isso vai impactar o quê? Vai impactar a educação, vai impactar a saúde, vai impactar a Bolsa Família, as políticas sociais e as políticas de direitos humanos. Então, o que nós estamos assistindo hoje é não é um refluxo. Nós estamos assistindo hoje é uma destruição de todos os avanços em políticas públicas de direitos humanos que nós construímos no Brasil a partir da redemocratização do Brasil após a ditadura militar. Recentemente eleita para a presidência do Sindicato dos Bancários de São Paulo, com quase 80% dos votos, Ivone Silva está pronta para combater as reformas do governo Temer. A preocupação especial é com a terceirização, que a sindicalista considera benéfica somente para os patrões. Veja na reportagem de Jô Miyagi. Ivone Silva vai comandar o Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, Osasco e região no triênio 2017 e 2020. Até ser eleita presidenta, Ivone passou por vários setores do sindicato. Ela é associada aos bancários desde 1989, quando começou a trabalhar no setor. O sindicato sempre esteve presente nos locais de trabalho. Então, que foi resultado agora da nossa eleição foi isso, né? Que nós estamos sempre presentes junto com os trabalhadores. Então, desde que eu entrei no banco, eu vi a atuação do sindicato dentro do meu prédio, né? O sindicato representa 142 mil trabalhadores e é o maior entre os bancários do Brasil. Eleita com quase 80% dos votos, Ivone lembra que o processo eleitoral dos bancários é democrático e preza a renovação dos quadros. Em 94 anos de existência do sindicato, Ivone é a segunda mulher a ser eleita. A primeira foi Juvândia Moreira, a atual presidenta. Nossa categoria, mais ou menos em torno de 55% são mulheres.
né? Então, você ter representantes mulheres, isso é muito importante. E essa é uma conquista diária, né? Porque o movimento sindical também, todo mundo da sociedade às vezes é muito machista. Então é um espaço que nós conquistamos, né, da sociedade, e o respeito da categoria. Ivone vai exercer o mandato num momento conturbado da política e da economia brasileira. Ela afirma que no governo Temer, a situação do trabalhador piora e as propostas de reformas previdenciária e trabalhista e a terceirização vão reduzir direitos. Com o projeto de terceirização, você vai ter uma agência, que eu acho que é o mais simples para todo mundo visualizar, em que você pode ter um caixa de uma empresa tal, o gerente de uma outra empresa, o atendente de uma outra empresa. Como é que você agrega e faz essa categoria forte de uma convenção nacional, né, convenção coletiva nacional, que você briga aí por 500, 3 mil trabalhadores, sendo que agora você vai pulverizar isso por empresas terceirizadas. Outra preocupação é a informatização. Máquinas, computadores, celulares e inteligência artificial ocupam o lugar dos bancários. Nós não somos contrários à tecnologia, mas a tecnologia também não pode desempregar todos os trabalhadores, né? Então ela tem que preservar os empregos também. Tramita na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal uma proposta que visa tornar falsas acusações de estupro um crime hediondo e inafiançável. O autor da ideia, Rafael Zucco, argumenta que não existe cultura do estupro no Ocidente. Para advogados e ativistas, a ação é um retrocesso. Esta advogada criminal da Rede Feminista de Juristas é enfática. A intenção da ideia legislativa é silenciar as vítimas de estupro. Eu vejo esse tipo de investida como uma reação conservadora, porque isso gera incômodo. A hora que vítimas começam a se manifestar e a falar, isso incomoda as pessoas, os mais conservadores, os setores mais conservadores da sociedade. E eu vejo isso como uma tentativa de frear isso, de realmente silenciar essas vítimas. O autor da ideia legislativa é Rafael Zucco, filiado ao Partido Novo e moderador de páginas antifeministas nas redes sociais. A proposta foi apresentada no portal E-Cidadania do Senado Federal, que recebe ideias para novas leis ou alteração nas leis atuais. Zucco justificou a relevância da proposta com o argumento de que não existe cultura de estupro no Ocidente e numa suposta estatística de que 80% das denúncias de estupro são falsas. O que ocorre muito é que, de fato, é muito difícil de você provar o crime de estupro. Porque é um crime feito entre quatro paredes, às escondidas, dificilmente ele tem testemunhas. Então, esses 80% que ele diz são casos que não há condenação e não que são falsas. Você não ter uma condenação não quer dizer que aquela denúncia que a mulher fez, que a vítima fez, é falsa. É um absoluto falso argumento dele dizer que a denúncia é falsa e que não é verdade, porque quando isso acontece no mundo, há uma pesquisa internacional dizendo que as falsas denúncias são de 2% a 8%. Segundo dados do último levantamento do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada, no Brasil são registrados perto de 527 mil estupros ao ano. Os números são altos, mas ainda assim o crime é um dos mais subnotificados no país. Estima-se que 10% dos casos cheguem à polícia, ou seja, 90% não são investigados por falta de denúncia. As mulheres ficam constrangidas, com vergonha, com medo, enfim, uma série de consequências sociais que acabam fazendo com que elas não notifiquem. A coordenadora do Observatório da Mulher ainda destaca que a proposta visa inibir as denúncias e diminuir os direitos das mulheres. Na verdade, visa frear as denúncias e é justamente no sentido oposto daquilo que a gente está trabalhando. Nós não podemos permitir nenhum direito a menos. Nós, na verdade, teríamos que avançar, porque estamos nessa situação nova hoje, que as mulheres, a questão de gênero é uma questão transversal, porque nós estamos em todos os lugares. E nem todos os lugares estão devidamente adequados para essa recepção e para essa divisão das tarefas entre homens e mulheres mais igualitárias. Então, nós deveríamos avançar e não retroceder.
As mulheres foram essenciais no processo do surgimento e fortalecimento do samba. No entanto, ao longo da história, elas foram sendo esquecidas e perderam o papel de destaque. Um projeto no Rio de Janeiro pretende retomar esse protagonismo feminino nas rodas de samba. Roda de samba, lugar dominado por homens? Não quando se trata das Operárias do Samba, evento realizado por sambistas cariocas. Trazer essas mulheres de outras rodas, expositoras, mulheres que frequentam e fazer parte, para a gente criar um samba que a gente fosse a nossa cara e nossa identidade, que a gente conseguisse passar isso, né? Afinal, qual o espaço da mulher nas rodas de samba? Eu acho que o espaço da mulher é realmente onde ela quer, só que na roda de samba a gente fica invisível. Na maioria das vezes somos tias, somos as mães, somos as esposas dos músicos e a gente trabalha na produção, na cozinha, na limpeza, a gente sempre está por trás. O que esse evento vai trazer é justamente isso, é o protagonismo. A gente vai ocupar a praça, trazendo referências femininas, mas com também a participação dos homens, porque a gente tem a mesma capacidade deles, a gente pode fazer o evento junto com eles. Um evento no qual elas são as idealizadoras, as organizadoras e as protagonistas. Hoje a gente priorizou, né? Quem faz o artesanato, quem faz a comida. A gente tem chefe de cozinha aqui. E o evento também busca isso, que a mulher venha comprar um turbante, comprar uma bijuteria e dê incentivo para outras mulheres continuarem fazendo. O Operárias do Samba foi pensado também para as frequentadoras. Uma pesquisa recente feita pela gente, pela Rede Carioca de Roda de Samba, descobrimos que nós somos as que mais gastam, né? As que mais gastam, as mais consomem e as que frequentam as rodas, e nem sempre são elas que estão nas fotos, nos vídeos, nas camaradagens, nos clipes. Então é isso aí, mulher ocupa espaço e ocupa o samba também. O repertório exalta cantoras, compositoras e instrumentistas que fizeram a história do samba e hoje ainda influenciam nas rodas de todo o país. Clementina, vai ouvir Jovelina, vai ouvir Elza Soares, Lecia, Ivone, isso aí. Uma história de resgate e valorização. A gente estava lá, a gente estava no início, a gente cedeu a casa, a gente cedeu a comida, a gente batia no tambor também, mas em algum momento, socialmente, a gente foi sendo apagada desse processo. Então o que a gente quer é pautar essa discussão, é pautar esse debate. Vamos cutucar, assim, a gente está aqui, a gente não é só um artigo de decoração, a gente não só aqui samba, a gente não é só aqui canta, a gente é que está em todas as pontas, em todo o trâmite do processo de samba. Este foi o Panorama de hoje. Você viu que a violência policial das corporações do governo do estado e da prefeitura de São Paulo causam mortes e temor entre moradores da periferia e moradores de rua. E especialistas em mobilidade alertam que a substituição das ciclovias por ciclorotas pode aumentar os acidentes com ciclistas. No Panorama é assim, você se informa com um ponto de vista diferente do que existe por aí. Até a semana que vem.